Olá pessoal, em meio a esses tempos difíceis, essa foi a forma que encontramos de estar com vocês nesse momento, né? Que nós possamos juntos como igreja agora adorar a Deus, você e sua família aí e nós aqui, né, Carol? É isso aí. Só em Jesus, o nome dessa música. Luz, canção, lugar seguro, nele achei, rocha que não se abalará, que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar, Consolador, completamente, em seu amor me amei. Jesus que eu encontrei, homem divino Salvador, presente doce de amor, foi rejeitado pelo Senhor, naquela cruz se padeceu, justiça ele satisfez, não sofro mais por sua morte viverei. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou, glorioso dia então nasceu, vivo ele está ressuscitado. Glorioso ressurgiu, o meu pecado redimiu, pois ele é meu e dele eu sou, pelo seu sangue me comprou. Não há mais medo, culpa em mim, esse é o poder de Cristo, por toda a minha vida aqui, dele serão meus dias, tenho o poder do inferno irá, das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar, só em Jesus confia. Até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei. Poderoso, nunca falhará, maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Conosco, sempre perto está, dando a solução, mas que sabemos
Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, por esse momento. Eu sei que o Senhor tem visto o que tem acontecido com toda a terra, principalmente com a tua igreja, Pai. Eu venho pedir agora ao Senhor que o Senhor venha trazer conforto aos nossos corações, que nós possamos estar ligados ao Senhor, independente da situação que estejamos no momento. Que o Senhor prepare nossos corações para ouvir a tua palavra agora, para aprender mais ainda do Senhor, para que nós possamos praticar durante a nossa semana aí o que vamos aprender. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Olá, é muito bom poder estar aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a Palavra de Deus. Estamos vivendo dias únicos, assustadores. O coronavírus tem preocupado a população mundial, tem adoecido pessoas, tirado vidas. E no meio de tanta coisa que a gente deveria pensar sobre esse problema, há uma em particular que me parece que tem ficado de lado. Uma lição um pouco aprendida. Essa realidade dessa pandemia mostra o quanto o ser humano é frágil, o quanto o ser humano deveria depender de Deus, o quanto ele é finito e limitado. Eu quero refletir com você nesse momento, nesses minutos, em Gênesis capítulo 48. Se você tiver uma Bíblia, eu peço que você pegue, abra e acompanhe a leitura que nós vamos fazer dessa passagem. Estou dando sequência à série de mensagens que temos pregado na igreja aos domingos. Pelo fato de não podermos nos encontrar presencialmente, nós vamos apresentar a mensagem via aqui internet. Gênesis 48 nos mostra Jacó no fim da vida. Ele está morando no Egito. E como você pode perceber, Jacó precisa passar o bastão. O que significa isso? O seu ancestral Abraão foi chamado por Deus para ser o canal da aliança que ele faz com a humanidade. E como numa corrida de 4 por 100 metros, em que 4 competidores precisam cada um por sua vez cumprir o trajeto, Jacó agora, bem idoso, precisa passar adiante a responsabilidade que ele recebeu de Isaac, o seu pai, que recebeu de Abraão, o seu avô. A responsabilidade de ser o portador da aliança. Deus fez uma promessa a partir de Abraão e seus descendentes de formar um povo abençoado, de dar a esse povo a terra de Canaã e de, através desse povo, trazer a bênção para todos os povos da terra. A bênção do Messias, a bênção está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Gênesis 48, versículos 1 em diante, diz assim: algum tempo depois disseram a José, seu pai está doente, e ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó, seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José,
O Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo: eu farei prolífero e o multiplicarei, farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. O que Jacó está fazendo aqui é relembrando que ele tem essa aliança, e essa aliança deveria ser passada pela cultura da época para o filho mais velho, e o filho mais velho é Rúben. Mas como você pode perceber, quem Jacó recebe nesse momento importante da sua vida é José, que era um dos filhos mais novos. Jacó, nós vamos perceber no versículo 5, que ele reconhece José como seu herdeiro, e de modo mais específico, na pessoa dos dois filhos de José. Nós vamos ver os nomes deles aqui. O versículo 5 de Gênesis diz assim, capítulo 48. Agora, pois, os seus dois filhos, Jacó diz para José, que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rúben e Simeão. Há pelo menos duas razões pelas quais Jacó reconhece os filhos de José como seus próprios filhos. Primeiro, uma espécie de compensação pelo fato de que Jacó gostaria, provavelmente, de ter tido mais filhos com Raquel, a sua amada esposa, mas ela morreu prematuramente e ele não teve esses filhos. A segunda razão é que Rúben é um filho exonerado. Se você tem estudado o livro de Gênesis, vai se lembrar que lá no capítulo 45, a Bíblia nos conta que Rúben, já sendo primogênito, ele reivindica a primogenitura à força, na marra, de maneira orgulhosa. De que forma? Possuindo sexualmente a Bila, que era uma concubina de seu pai. Esse ato, no mundo antigo, era um ato de reivindicação de primogenitura. Então, Rúben é exonerado desse cargo. E o que nós vamos perceber na sequência da mensagem é que Jacó, então, ele vai abençoar Manassés e Efraim. Quero ler com você. Então Jacó vai abençoar Manassés e Efraim. O texto diz assim: quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou os seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: nunca pensei que veria sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. José, ele leva os seus filhos a Jacó, e Jacó se dispõe a abençoá-los. E o texto continua dizendo: em seguida, José os tirou do colo de Israel, curvou-se com o rosto em terra. E José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E abençoou a José, dizendo: que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe esses meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés. E lhe disse: não, meu pai, este aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com essa expressão: que Deus faça a você
como fez a Efraim e a Manassés, e colocou Efraim à frente de Manassés. Então José dispõe os meninos de forma que a bênção maior, conforme a cultura, a bênção dada com a mão direita, fosse para o mais velho, Manassés. E a bênção menor, para o segundo filho, fosse dada com a mão esquerda para o filho mais novo, Efraim. Mas o que nós percebemos no texto? É uma posição formal, correta para aquele momento solene. O ancião está à frente, o filho mais velho à direita, o mais novo à esquerda, e José está ajoelhado diante do pai. Esse é um verdadeiro trabalho de cerimonialista. Quem já foi a um casamento, a função da cerimonialista é uma função muito importante. Deixar as pessoas nos seus devidos lugares, de maneira organizada, isso dá muito trabalho. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Só que nesse momento formal, intencionalmente, Jacó quebra o protocolo, cruza os braços, inverte a bênção e dá a bênção maior do primogênito para o mais novo, Efraim. E ele está seguindo um padrão no livro de Gênesis, o padrão de dar a preferência para o mais novo. No pacto de Deus com os seus escolhidos, Isaac é o mais novo, Jacó é o mais novo. O bastão é passado para o mais fraco. E o que nós aprendemos com esse gesto divino é de que a suficiência é de Deus, não é do homem, não é a força humana. E o que nós percebemos quando estudamos a história do povo de Israel é que efetivamente Efraim vem a ser o chefe da nação no lugar de Rúben. Agora, você percebeu que José ainda tentou corrigir o seu pai. Pai, está errado, você está invertendo as mãos, como nós lemos aqui. Entretanto, Jacó está agindo agora também como um profeta, e profeticamente ele diz: não, meu filho, o bastão é realmente para o mais novo. E a bênção, nós vemos no versículo 20, é uma bênção que tem caráter legal, então prevê um futuro de destaque para os dois filhos de José, que são tomados agora como filhos do próprio Jacó, e a chefia é dada para o mais novo. O que nós aprendemos aqui? Olhando para esses dois fatos. Primeiro, a primogenitura foi passada do autossuficiente, orgulhoso Rúben para José, o filho humilde que aprendeu a depender do Senhor. O segundo fato, desses dois filhos de José que são escolhidos como chefes, quem vai ter a primazia e a prioridade é o mais fraco, o menor, Efraim. A grande questão que nós fazemos nesse momento é: para quem o bastão é passado? E a lição é exatamente essa: o bastão do reino de Deus é dado aos que reconhecem a sua fraqueza e dependem da força que vem do Senhor. Com isso nós nos lembramos do apóstolo Paulo, quando ele diz: eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. E aí o apóstolo Paulo reconhece: porque para que o poder de Cristo repouse em mim. E aí uma frase muito conhecida pelos cristãos, 2 Coríntios 12:10, pois quando sou fraco é que sou forte. O espinho na carne, que nós não sabemos exatamente qual era que Paulo sofria, servia para o grande propósito de destacar a fragilidade desse grande apóstolo, a fragilidade humana, e destaca a suficiência de Deus. Eu gostaria que você pensasse de que maneiras práticas essa lição chega até nós. Em primeiro lugar, nós aprendemos que a própria salvação é dada para os fracos. A salvação, a experiência de reconciliação com Deus, é daqueles que reconhecem que são pecadores, que são limitados, que são sujos e que dependem da força, da graça e do poder do Senhor. Um ensinamento muito precioso de Jesus, em Lucas, no Evangelho, ele diz assim: os que têm saúde não precisam de médico, e sim os doentes. O que significa dizer? O salvo é aquele que admite o seu pecado, é aquele que admite que precisa de cura. Certa vez, um homem estava espantado com a maldade humana e, conversando comigo, ele me perguntou: mas Daniel, se toda a humanidade é tão má, quem é que Deus vai escolher para salvar?
E a resposta é: ninguém. Na verdade, não há ninguém que possa ser escolhido para a salvação com base na sua própria bondade. A questão é que Deus está disposto a lavar, a curar, a pagar a dívida, a adotar como filho, a absolver as pessoas sujas e pecadoras por meio de Jesus Cristo. Outro importante texto bíblico que nos mostra essa lição da fragilidade humana é a famosa parábola do fariseu e do publicano. Ela se encontra em Lucas, capítulo 18. No final da parábola, essa história bonita que Jesus conta, o texto diz: digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa. Este, o publicano, e não aquele, não o fariseu. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus contou essa parábola para aqueles que confiavam em si mesmos e se consideravam justos. E o ensino de Jesus nessa parábola é que é pela compaixão divina que nós somos salvos. O publicano não ousou entrar no templo, dada a sua condição de pecador. Lá de fora do templo ele clamava por misericórdia. Já o fariseu entrou no lugar mais importante do templo e ali ele discorreu para Deus e para as pessoas ao redor, e principalmente ele falava consigo mesmo o quanto ele era justo, o quanto ele era bom, o quanto ele era correto. Ele se autoproclamou justo. Ele não foi salvo, porque ninguém pode ser salvo pelos méritos humanos. Então, em primeiro lugar, a nossa fragilidade precisa ser reconhecida para que venhamos a obter a salvação. Em segundo lugar, nós aprendemos na palavra que o nosso crescimento na fé também é dado aos que reconhecem a sua fraqueza e dependem da força do Senhor. Veja bem, pense comigo, ser salvo não significa chegar ao final de um estágio, mas começar uma caminhada, começar a crescer espiritualmente. A Bíblia compara a nossa salvação ao novo nascimento, o início de uma nova caminhada com Cristo em que nós vamos crescendo. É interessante que, infelizmente, alguns crentes, ao aceitarem a Cristo, eles já se acham grandes. Parece que entendem que nasceram adultos. Não, nós não somos maduros e nem corretos quando aceitamos o Evangelho e cremos em Jesus Cristo. Outros até desejam crescer, mas pelo esforço próprio. A Bíblia diz em Gálatas 3, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Jesus me salvou, agora eu vou fazer a minha parte, eu vou crescer espiritualmente, deixa comigo, a bola está comigo. Mas não é assim que funciona. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, e o crescimento espiritual também é pela graça. É pela dependência do poder de Deus. Não depende de quanto eu tenho esforço mental, de quanto eu jejuo, de quanto eu mentalizo, de quanto eu me empenho. Gostaria de chamar sua atenção para alguns textos de Gálatas capítulo 3. Será que vocês são tão insensatos, nós já vimos, que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Veja que o apóstolo Paulo alerta para a dependência do esforço próprio em seguir regras. A Bíblia continua dizendo, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. O esforço humano, sem dependência da graça de Deus, não tem valor algum para produzir crescimento espiritual. Nós aprendemos aqui a lição de que o caminho é viver na dependência de Deus. Não se trata do quanto eu me esforço, mas do quanto eu me relaciono com Deus. E aí novamente Gálatas vai nos dizer, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos
da carne. O convite é para vivermos a dependência de Deus. Veja bem, de que maneiras práticas nós dependemos de Deus? Meios de dependência de Deus. Primeiro, pela palavra. A leitura, o estudo, o entendimento da palavra. Porque a palavra é poderosa, é viva, é eficaz. Através dela, o Senhor produz em nós uma nova forma de pensar, transforma o nosso coração, produz em nós submissão e obediência a Deus. Outro meio de dependência de Deus é a oração. É nos relacionarmos com Deus, nos comunicarmos com Ele, dialogarmos com Ele. A oração é o meio de clamar pela ajuda de que nós necessitamos. A oração é o meio de nós dependermos de Deus no modo como necessitamos. E a terceira forma de vivermos na dependência de Deus é mantendo a comunhão com o seu povo. Através da integração com o povo de Deus, do convívio com o povo de Deus, nós somos consertados, nós somos afiados, nós somos corrigidos, consolados, encorajados por outros cristãos. E eles nos ajudam a viver diante do Senhor e na presença do Senhor. A terceira e última forma pela qual nós devemos depender do Senhor de maneira prática, além na área da nossa salvação e do nosso crescimento espiritual, é na questão do ministério na igreja. O ministério no reino de Deus é dado aos que reconhecem a sua fraqueza e dependem da força do Senhor. Eu tive a experiência de conversar com pastores e tenho tido a experiência de conversar com pastores amigos ao longo da minha vida. E eu me lembro de um pastor amigo que estava com a vida toda quebrada. Ele já não tinha mais o seu ministério na igreja, ele já estava todo destruído. E uma das coisas que ele me contou foi que enquanto ele pastoreava a sua igreja, ele tinha a mentalidade de que ele seria o grande reformador da igreja cristã brasileira, que ele seria o homem que Deus usaria para consertar as coisas, e ele se tornou nada mais do que um ministro despedaçado que precisou deixar o ministério. Por outro lado, conversando com um pastor que tem um grande ministério de muita proeminência no Brasil e até fora do Brasil, que tem alcançado muitas pessoas, tem abençoado muitas vidas, esse pastor com bastante frequência diz assim: eu sou indigno do ministério que eu tenho. Eu tenho uma abrangência ministerial que reconheço alguns profetas mesmo da Bíblia não tiveram. E eu vejo isso como fruto da graça de Deus e um privilégio na minha vida. Esse pastor, ao se ver indigno, ele tem sido um pastor honrado, porque ele tem sido alguém que depende da graça do Senhor e sabe que em si mesmo não tem força e poder algum. O ministério no reino, não só o ministério pastoral, pregação, pastoreio, mas também o ministério de oração, administração, ministério de ensino. Todo ministério no reino de Deus é dado para quem entende que a capacidade para servir vem de Deus e vem por meio de dons espirituais e não do próprio poder, inteligência ou capacidade. O apóstolo Pedro falou sobre isso em 1 Pedro capítulo 4, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê. O ministério é para quem ministra na força dada por Deus, não na força própria, não na capacidade própria. Algumas pessoas não querem trabalhar no reino de Deus. E muitas delas não querem por causa da sua autossuficiência. Como assim? A desculpa de muitos é: eu não sou capaz. Essa pessoa que diz eu não sou capaz, não entendeu a história completa. De fato ela não é capaz, mas Deus está dando capacidade a ela desde que ela entendeu o Evangelho e creu em Jesus Cristo. Outras querem servir como um gesto de bondade e dizem assim: todo mundo trabalha na igreja e eu vou fazer uma coisinha também, eu tenho capacidades e aquela igrejinha precisa de mim. Não precisa. A igreja precisa de pessoas que recebem a capacitação divina e usam essa capacidade para servir ao Senhor. A verdade é essa: todos nós somos nada, somos incapazes, mas Deus vem até cada um de nós. Ele nos salva, nos concede dons espirituais,
talentos, paixões, para termos o privilégio de servir no reino dele, capacitados por ele. Portanto, a principal implicação disso é a oração. Eu devo orar a Deus e clamar: Senhor, me ajude a servir em teu reino. Dá-me forças, dá-me sabedoria, dá-me direção. Orar também pelo nosso próprio crescimento espiritual e orar pela nossa salvação e pela salvação de outras pessoas. Concluindo esse momento de reflexão, eu lembro mais uma vez de Gênesis 48, 14. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, o mais frágil, embora este fosse o mais novo. A salvação, o crescimento espiritual e o ministério são para quem? Para quem reconhece a própria fragilidade e depende da força do Senhor. Vamos ter uma palavra de oração então. Senhor, te agradeço pela tua graça que alcança aqueles que são fracos, pequenos e dependentes do Senhor. Possamos entender que não é pela nossa força, pelo nosso poder que somos salvos, que crescemos e que te servimos, mas é pela suficiência do Senhor em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guie cada dia mais nos caminhos da tua palavra, em nome de Jesus. Amém.